Minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai falar de Squid Game, que é essa série fenômeno da Netflix que se tornou a série mais assistida da plataforma no mundo inteiro, da história do Netflix. Aqui no Brasil, a série foi rebatizada de Round 6, que é o nome original que ela tinha antes de ser lançada. Então vamos falar de algumas brincadeiras que aparecem nessa série, que é da Coreia do Sul, mas são brincadeiras que muitas delas existem no Japão também. Tudo isso a partir de agora, lembrando que esse vídeo vai ter alguns spoilers, então se ainda não assistiu, assiste primeiro e depois volta aqui. E antes de qualquer coisa, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e segue a gente também lá no Instagram, que eu faço conteúdo todo dia te ensinando japonês através da cultura pop. Vamos lá! Muito bem, essa série, como eu disse, foi um fenômeno, está sendo ainda um fenômeno da Netflix, a série mais assistida da plataforma. Ela estreou no dia 17 de setembro. O autor conta que em 2008, quando ele estava escrevendo o roteiro, ele estava lendo obras como Kaiji, como Liar Game e Battle Royale. É um mangá, um filme muito legal com o Takeshi Kitano, é um clássico. E tem muito a ver com esse espírito do Squid Game, né, do Round 6. Bom, as brincadeiras sanguinolentas que a gente vê no seriado, elas não são exclusivas da Coreia do Sul. Elas existem também algumas versões dessas brincadeiras no Japão. Então a gente vai dar uma olhada, conhecer alguns nomes e aprender um pouquinho de japonês, dando uma olhada nesse assunto. Em japonês, brincadeira de criança, a gente fala Kodomo no asobi. Kodomo significa criança, asobi é brincadeira e a partícula no ligando as duas ideias, tá? Kodomo no asobi, né? As brincadeiras infantis de crianças. A primeira brincadeira é o Batatinha 123, que já virou um meme instantâneo, né? Logo que a série entrou no ar, esse meme já foi criado e é a brincadeira mais famosa da série, tá? Existe essa brincadeira também no Japão. É uma brincadeira que tradicionalmente consiste numa pessoa de costas falando uma frase, e enquanto ela tá de costas falando essa frase, os outros jogadores têm que avançar até cruzarem uma linha, né? E toda vez que ela termina de falar a frase e olha para os jogadores, eles têm que ficar estáticos, tá? Sem o perigo, claro, deles serem alvejados, deles serem mortos, que é o que acontece na série. É meio que como estátua no Brasil. Tem um pouco do Batatinha 123 aí. Na versão japonesa da brincadeira, quem fica de costas falando a frase é o Oni, que é a figura do demônio, mas o demônio dentro da cultura japonesa, né? Não é o nosso demônio ocidental, né? O Oni, ele está presente em muitas obras da cultura pop, né? Ele é a figura do diabo da cultura japonesa. Então, o Oni fica de costas falando frases que podem ser diversos tipos, né, de frases, mas uma famosa é Daruma-san ga koronda. Traduzindo rapidinho essa frase, o Daruma é aquele boneco tradicional da cultura japonesa, né? E o san é o san, né? Uma polidez em relação ao boneco, né? Daruma-san é o senhor boneco tradicional. Daruma ga koronda, né? Koronda quer dizer que caiu, né? Vem do verbo korobu, né? No passado informal, tá? E o ga indica o sujeito, né? O que vem antes do ga é o sujeito. Então, o Daruma-san caiu. Esse era o título, inclusive, de uma música que ficou bastante famosa em 1978, no programa da NHK, emissora de TV japonesa. Inclusive na versão pro Nintendo Switch do Taiko no Tatsujin. Já ouviu falar desse jogo, né? Taiko, aqueles tambores tradicionais. E Tatsujin é uma palavra que significa expert em alguma coisa, né? Então é o expert do Taiko, dos tambores tradicionais, né? Tem uma versão pro Nintendo Switch desse jogo que é muito famoso. E nesse jogo tem uma versão desse jogo aí, do Batatinha 123. Só que a frase de efeito que eles falam não é nem essa do Daruma. Eles falam Taiko no Tatsujin. Eles falam o nome do jogo. É bem legal também. Taiko no Tatsujin, himekita. Taiko no Tatsujin, himekita. O segundo jogo mortal do seriado foi o que eles chamaram de a colmeia de açúcar. Vocês viram isso? É um biscoito feito de açúcar e bicarbonato de sódio. Esse é um biscoito bem famoso, tem no Japão também. Um pouquinho diferente, ele é um pouco mais grosso no Japão, mas a base do negócio é a mesma. Mas no seriado, esse biscoito tem um formato, uma forma dentro dele incrustada. Pode ser um guarda-chuva, uma estrelinha, uma bolinha. E os jogadores têm que destacar esse formato dentro do biscoito num tempo X. Senão, de novo, eles são assassinados cruelmente. A versão japonesa do doce, como eu disse, ele é um pouquinho mais grosso. E ele não tem essa forma incrustada, né? É só uma bolacha. E é chamado de karumeyaki. Esse karume, né, escrito em katakana, é escrito dessa maneira porque ele vem de uma palavra estrangeira, ele vem de caramelo, que em japonês é karumeru, tá? Esse karume é só, vamos dizer, uma abreviação. E yaki
Yaki é o frito, é o assado do negócio, né? Vem do verbo yaku, que é você fritar alguma coisa, você assar alguma coisa. Então, karumeyaki, literalmente, é o caramelo frito, caramelo assado, que é como eles fazem esta deliciosa bolacha de açúcar. Inclusive, se você gosta de comida japonesa, o yaki, ele é uma palavra constante, né, que aparece em outros nomes de outros pratos. Por exemplo, yakisoba, que é o soba, um tipo de macarrão. Yaki, né, frito, né, você frita ele na panela mesmo. Okonomiyaki, né, que eu gosto demais. Já mostrei até no meu canal como se faz uma versão lá, que é você basicamente fritar uma base, né, de repolho, com uma massinha, e você pode acrescentar toppings, você pode acrescentar sabores ao seu gosto, né? Okonomi significa o seu gosto, que você gosta, e yaki, frito, então é uma fritura daquilo que você gosta. O terceiro jogo é uma cruel versão do cabo de guerra, em que os times disputam em duas extremidades de um fosso, de maneira que o time vencedor tem que matar o time que perde, porque eles caem nesse fosso. Muito bem, no Japão, o cabo de guerra também é uma brincadeira tradicional, bem antiga, remonta à antiguidade mesmo. E o nome dessa brincadeira lá é tsunashiki. Esse tsuna significa cabo. Cuidado e não fica preso muito no som, porque tem que ser com esse kanji. Quando tsuna for escrito com esse kanji, aí sim é cabo. Existem outros sentidos para esse som, tsuna, né, com outras palavras que não tem nada a ver. Então, não fiquem presos a um único som em japonês, porque tem palavras diferentes que têm o mesmo som. E hiki, hiki significa um puxão, vem do verbo hiku, que é puxar. Então, a junção dessas duas ideias, tsunashiki, significa o puxão do cabo, né? O cabo de guerra. E é interessante que nesses jogos mais tradicionais, nessas artes mais tradicionais japonesas que envolvem esforço físico, envolvem um ímpeto mais, sabe, todo mundo junto fazendo alguma coisa, tem umas espécies de gritos de guerra que são muito comuns a gente escutar. Coisas como yoisho! Yoisho! Todo mundo grita isso, né? Não tem sentido, é simplesmente uma maneira de extravasar esse ímpeto de todo mundo fazer a coisa junto, né? Tem também o washoi! Washoi! São gritos de guerra para quando você faz esse tipo de esforço, assim, em conjunto e remonta a um Japão mais tradicional, assim. E lógico, tá impregnado na cultura japonesa até hoje. Muito bem, o quarto jogo, The Round Six, é o da bolinha de gude, né? No Japão, bolinha de gude é bidama, bidama. E olha que interessante, esse bi, ele vem de uma palavra do português, né? Vidro. Bidoro, bidoro. Lembrando que os portugueses, ali na época das grandes navegações, aquele período histórico muito importante para o mundo, eles chegaram, né, no Japão, foram um dos primeiros ocidentais a chegar nessa época no Japão, e a língua portuguesa acabou se misturando um pouco com a língua japonesa. E essa palavra ficou bi de bidoro, tá? E dama, aqui no caso dama com esse kanji, também pode ser lido como tama em outras situações, significa uma esfera, uma bola. Então, uma bolinha de vidro, que é a nossa bolinha de gude. Elas ficaram populares, vejam só, em 1879 no Japão, uma data bem precisa, né? Que foi quando começaram a produzir uns refrigerantes, que são os ramune. Ramune, eu adoro, tomo bastante ramune quando eu vou pro Japão. E a garrafa dessa bebida, ela é tradicionalmente fechada com pressão por uma bolinha de gude, por essa bidama. Então você tem que apertar, você tem que vencer a pressão, a bolinha cai e você consegue beber o refrigerante. Então as crianças, desde aquela época, eles tiravam as bolinhas de dentro e brincavam com as bolinhas de gude. Tá? Ramune vem da palavra do inglês lemonade, né, que é limonada, né, um refrigerante, uma bebida à base de limão, muito gostosa. Bom, o quinto jogo da série não tem versão nem em japonês, nem em português, porque é aquele jogo em que eles têm que pular numa plataforma de vidro e ninguém brinca disso, muito menos com um abismo embaixo. Então esse jogo é original da série. O sexto e último jogo que dá nome à série lá fora, o Squid Game, no Japão se chama Jintorigemo. Jintorigemo. É o jogo, literalmente o jogo da tomada das bases, ou da base. Na Coreia do Sul, a base tem formato de lula,
mas o jeito que o jogo se desenvolve no Japão é a mesma coisa, só que lá no Japão não tem esse formato de lula. O importante é você proteger a base, né? São dois times, um time que ataca, outro time que defende. Jin, com esse kanji aqui, ele significa, ele dá a ideia da base. Em outros contextos, ele pode ter outros sentidos. Ele pode ser também uma campanha de guerra, uma formação de batalha, né? Tem outros sentidos aí envolvido, tá? Mas esse Jin aqui é o que tem que ser protegido no jogo, é a base. E é basicamente isso, Jintori Game, tá? Jintori é a junção dessas ideias, né, da base, representado pelo Jin, esse kanji que a gente acabou de ver, e Tori, Tori, que vem do verbo toru, que é você pegar, que é você tomar alguma coisa, né? Então é a tomada da base, e game, que é a palavra japonesa para game, vem do inglês, são praticamente iguais. Então é isso, espero que você tenha curtido, a série é muito legal e essas brincadeiras, como você pode perceber, elas são comuns também no Japão, com uma ou outra diferença. E se você gostou de Round 6, se você gostou do Squid Game, tem alguns outros mangás que talvez você goste também. Começando pelas 3 obras que inspiraram o autor do seriado, que é Kaiji, Liar Game e Battle Royale. Tem um outro mangá que é Kami-sama no Yutori, conforme diz Deus. Kami-sama no Yutori, né, que também tem esse espírito. Tem outro que chama Osama Game, Osama Game, jogos do rei, né? Osama é o rei, os jogos do rei. E claro, Imawa no Kuni no Arisu, que também fez muito sucesso no Netflix com o título Alice in Borderland, que também é bem parecido algumas coisas, é o espírito ali dos jogos com o tempo, a matança, a violência, tem muito a ver. Então é isso, espero que você tenha curtido, deixa aqui o seu comentário, fala o que você achou da série, se você gostou, se você não gostou, se você conseguiu aprender algumas palavras aqui com o nosso vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram e vem fazer parte da nossa comunidade de estudantes de língua japonesa através da cultura pop. Olha quanta coisa legal tem pra gente usar e aprender. Vai em www.cursonihongo.com.br, você coloca lá o seu e-mail, você vai se cadastrar rapidinho, é tudo de graça e você vai fazer parte da nossa comunidade e ganhar no ato um e-book e um mini curso em 8 vídeos. Explore também o nosso canal, tem muita coisa legal para você ver. Até o próximo vídeo, já!